Olá, boa tarde. Meu nome é Igor Orlando Costa. Eu sou um discente do curso de Sistemas de Informação da Unicatólica. Eu estou aqui hoje para poder apresentar a vocês um pouco do nosso conteúdo de endereçamento de IP. No conteúdo de hoje vocês poderão ver um pouco sobre os tipos de IP, tipo quando ele considera quantas redes host e redes ele tem dentro de um IP. Vocês podem ver as classes, sendo A, B e C, e suas diferentes características, assim como também alguns exemplos práticos, como três questões que eu peguei aqui para vocês que estiverem vendo essa transmissão puderem entender e praticar seu conhecimento. Começando pelo TCP/IP. São os dois nomes que podem ser usados no material, mas o mais recomendado é IP, que é o usado mundialmente em quase todos os lugares do mundo. Para o endereçamento, aqui o entendendo o endereçamento de IP e máscara. Não pode existir duas máquinas com o mesmo IP dentro de uma rede. Então, o seu IP, entre aspas, muitas aspas, ele é único. E uma máscara é normalmente uma maneira de identificar se seu IP vai ter, se ele vai ter rede ou host. Um exemplo aqui, esse é um IP de classe tipo C. Aqui temos o servidor DNS, que também é usado no seu IP, mas normalmente ele só vai ser usado mais para frente, quando você quiser usar páginas web dentro da sua rede. Então, por enquanto, servidor DNS não é necessário nessa aula, mas o principal que você quer que saiba é o endereço IP é único. Só pode ter um parecido com o outro, pois se rolar dois iguais, pode rolar problemas no processamento, problemas no processamento problemas na identificação, onde eu posso enviar um arquivo, vamos dizer, o arquivo 10.10.10.222. Se tiverem dois PCs iguais, se eu fosse enviar um arquivo para o endereçamento para este endereço, se houvesse dois iguais, poderia ter muitos erros de envio. Eu podia enviar a pessoa errada, eu podia ter um erro que não enviasse o arquivo que eu queria. Então, por isso, não se pode ter dois IPs iguais no mesmo rede. Endereço IP. Cada endereço IP vai ter 32 bits. Então, aqui vamos ter 32 bits, 32 bits, 32 bits, 32 bits. Ou 4 bytes, ou 4 octetos. Desculpe, falei errado. Isso tudo aqui vai apresentar 32 bits, esses 4. Mas cada um vai apresentar dentro de si 8 bits. Então meu X terá 8 bits, meu Y terá 8, meu Z terá 8, meu Y também terá 8. Eles podem ir de 0000 na classe P, né, que é o 0, ou 255, que vai ser 1, vários 1s até chegar. Mas o valor máximo que todos aqui vão ter é esse. Pode ser no 0 ou D55. Aqui um cálculo, para você ver a numeração, mas esse cálculo não vai ser necessário para. Aqui é uma ideia de como seria uma rede. Uma rede é nada mais do que uma rua. Uma rua com cada coisa escrita, identificada, para facilitar a movimentação. Que aqui na nossa cidade seria facilitar o tráfego das pessoas e carros. Numa rede, isso facilitaria o tráfego das nossas informações. Aqui é o processo que vai ser mostrado em outra aula, que é sobre os servidores e clientes. Isso vai ser mostrado por outra aula e não nessa. E hosts são as casas. De maneira bem simples. Aqui na minha casa é um host. Na minha frente é outro host. Redes são as ruas, hosts são nossas casas. Aqui é o autoteste que você pode usar, que é o endereço de IP 127, são utilizados para ser normalmente considerado seu localhost, seu host local da sua casa. E aqui, algumas associações que estão através do arquivo host. Windows 95, 98 e Mac vai para a parte do Windows. Windows 2000, XP, Vista e 2003
vai para sua pasta System32, Drives e etc. Sendo que este caminho fica dentro da pasta onde o Windows foi instalado. Então, o que é a porta 127.0.0.0? É de maneira bem simples a sua porta local, é a máquina que você está no momento, por isso o nome localhost. Aqui nós temos o endereçamento de rede. Endereçamento com todos os bits destinados à identificação da máquina igual a 0. Mas é bem simples. Vai ser um endereçamento que vai ter 0 em todos. Enquanto nos meus exemplos vai ser, como aqui no exemplo dado, nosso endereço IP 200.100.10.3. Nossa máscara padrão vai ser do tipo da classe C, 255.255.255.0. Meu endereçamento de rede vai ser exatamente isso aqui, só que o único diferencial é o único host que vai ser de rede, como uma classe tipo C que vai ser mostrada, o meu único pino que daria host seria o meu quarto. Então no meu endereço de rede, meu quarto será um 0. Isso vai ser mostrado mais para frente quando for as classes exatas. Aqui é o meu endereço de broadcast. O endereço de broadcast sempre será 1. Então, de novo usando um exemplo da classe do tipo C. 2.200.100.10.3. Minha máscara será padrão da classe C. Por o meu endereço ser broadcast, é obrigatório que esse que está faltando, que seria esse aqui, o meu quarto, que é o da classe tipo C, que vai ser sempre o quarto, ele terá que ser 1, o que vai se tornar assim. Será os 3 números que têm identificação normais, esses 3 aqui normais, mas o meu quarto será um broadcast, tornando assim 255.255. Então, recapitulando, endereço de rede vai ser o número que terminar com 0 na sua rede. Se for um classe tipo C, será o seu quarto. E o que é o número de rede, então sempre será igual a 0. Broadcast já é o contrário. É também o quarto número, por ser uma classe tipo C, mas ao invés de terminar com 0, terminará com 1, que vai ficar 255, que é a numeração do 1 em bit. Classes de IP. Aqui vamos começar pela classe que eu dei em maioria dos nossos exemplos, que é a classe tipo C. A classe do tipo C ela vai da numeração 192 até a 223, sempre apresentando os 3 primeiros números como rede, terminando sempre como uma rede. Então, na nossa máscara, né? O que isso quer dizer? Quando você for fazer sua máscara no processo, aqui sempre será 255, 255, 255. Mas o seu último número sempre será um host, que vai fazer com que ele sempre se torne o 0 na equação. Então, a máscara padrão do tipo C será 255.255.255.0. Onde você pode... uma dica. Como descobrir qual desses aqui é o que vai indicar a classe? Olhe sempre o primeiro. Se o primeiro estiver entre 192 a 223, ele é classe tipo C. Aqui é a quantidade de redes que podem ser feitas com o tipo C, 2.097.152, e a quantidade de hosts por rede, 254. Dá pra ver quando você for ver as outras classes, vai ver a diferença de colocar mais redes ou colocar menos redes e mais hosts. Mas por enquanto a classe tipo C tem essa quantia. Aqui um exemplo. A minha rede é a 200.100.10.0. Automaticamente o meu primeiro host vai ser 1. Aqui, ó, host, meu último, que vai ser o meu último, por conta da minha máscara, que os 3 primeiros são rede e o último é host. Então aqui o meu primeiro será apresentado bem aqui, ó, como 1, meu primeiro host. E o meu último host, como mostrado aqui, o host é o último, então será 254. E meu endereço de broadcast, como a classe tipo C, apenas o último número é o meu host, então apenas o meu último número será 255. Classe do tipo B.
A classe tipo B agora vai daqui. O primeiro número vai de 128 até 191. Isso quer dizer que... E outro diferencial é que agora nele são apresentadas duas redes e dois hosts. Então a minha máscara, em vez de ser os três primeiros números 255, serão agora apenas meus dois primeiros. Que será 255, 255.0.0. Aqui, ó, um exemplo. Rede, rede, host, host. E com isso, esse pequeno diferencial, olha a minha quantidade de redes como diminuiu e a quantidade de hosts aumentou. 16.384 redes, 105.534 hosts apresentados. Um exemplo. Minha rede 170, dentro dos nossos padrões, ponto 70. Duas redes, ponto 0.0. Meus dois hosts. Como os meus... Agora eu tenho dois números como host, você consegue ver aqui que são dois. O meu primeiro host vai começar com 0 e aqui com 1. Sendo aqui, ó, o exemplo. 170.70.0.1. E o meu último host agora, em vez de ficar apenas o último número 255, eu vou ter mais opções, tipo... Agora meu terceiro número será 255 e meu quarto número será 254. Como agora você tem dois hosts que estão na terceira e quarta opção, agora seu broadcast terá 170.70.255.255, por conta de agora ter dois hosts, como eu disse. Classe tipo A. A classe tipo A é a... Vamos dizer que agora só vamos ter apenas uma rede que será o primeiro. Você vai ver aqui agora que ela vai do número 1 até o 126. Um exemplo. 11.200. Aqui já começam nossos hosts. Mas como agora só meu primeiro número será uma rede, então a minha máscara será apenas 255 no primeiro lugar. E nas outras três, no meu segundo, terceiro e quarto, será 0. Rede, host, host, host. Agora minha quantidade de redes diminuiu drasticamente o que era antes. 2 milhões de redes se tornou 126 redes. E agora, a minha quantidade de redes é de 16 milhões e 777 mil, o que antes era 254. Uma diferença pequena, mas que vai trazer grande diferença para cada tipo de classe que você usar na sua rede. E eu apresentei isso aqui, um exemplo agora mais prático. Como agora apenas o primeiro número é rede, então apenas meu primeiro número terá numeração 11.0.0.0 nesse exemplo. Meu primeiro host agora vai ser apresentado desse jeito, 11.0.0.1, já que apenas o meu terceiro número vai começar com o primeiro host, e os outros dois 0. Mas o meu último host vai ser agora 11.255.255.254. Se você perceber, vai ser bem parecido com o outro. 55, 254. Esse quarto sempre terminou em 254. Não importa a classe. A não ser que seja a classe tipo C, que aí sim será 255. Por aqui agora apresentar apenas uma rede e 3 hosts, meu broadcast será apresentado com o primeiro número igual, é igual em todos, mas os meus outros 3 números vão ser 255, 255, 255, por conta de agora eu ter apenas uma rede e 3 hosts. Aqui é um resumo que você pode ver para te facilitar você descobrir. Eu vou deixar uns 5 minutinhos, um minutinho aqui, 30 segundos, para você, caso vai ficar bem destacado, para caso um quiser ver. Enquanto eu espero, deixa eu explicar uma coisa. O que são as classes tipo D e tipo E? Como que diz, é utilizado para tráfego multicast, e o tipo E é a reserva para usos futuros e os testes de rede. Eles não são usados ainda no momento, tirando o D que está sendo usado para tráfego multicast, que não é o foco dessa aula, e o tipo E é usado para testes, mas quando você for aprender a praticar redes, você não precisa usar essas duas. Acredito que pelo tempo
já tenha deixado. Então eu irei passar para o próximo, que é cada PC na internet com um único IP. De novo, IPs reservados, que quando você quiser fazer um teste, você pode usar esses IPs, que pode ir da classe tipo A, que é o 10.0.0.0, que é um padrão. Muitas vezes em exemplos vai ser usado isso. A do tipo B, 172.16.0.1, e aqui a final, que é a última opção que você vai ter. Aqui é a primeira opção, que é a última. 172.131.255.255. E a classe do tipo C, 192.168.0.0. E aqui, 192.168.255.255. Quando você for, como eu disse antes, quando você for praticar com algum sistema, tipo Cisco Packet Trace, que vai ser mostrado provavelmente na conclusão, em algum momento, como instalar ele, você pode provavelmente usar ele para fazer isso aqui. Mas é só um exemplo esse Cisco. Ele mesmo não... Pode ser também que ele nem seja usado, já que ele não é obrigatório. Mas ele é uma ótima ferramenta de aprendizado de redes. Aqui são atividades que tem no slide, mas eu não usarei elas. Eu usarei essas aqui. Eu vou deixar 30 segundinhos aqui para você só ter as suas opções aqui. Deixa eu criar outro arquivo. E cada arquivo eu vou botar a questão e os possíveis resultados. Agora com as questões colocadas, eu vou dar mais ou menos, vou cronometrar aqui 1 minuto para você responder de certa forma essas questões. Eu vou de vez em quando ficar mexendo elas aqui para facilitar no seu momento. E depois de 1 minuto eu vou mostrar o resultado, que está bem aqui já, elas já estão corretas, a resposta correta em cada uma. E depois disso vamos para o encerramento da aula para vocês poderem fechar a aula e poderem revisar quando vai necessitar. Vou de vez em quando também mover para a questão 3 ficar mais visível. Cronômetro iniciando. Nossos 1 minuto acabaram e eu primeiro vou mostrar para vocês aqui o resultado correto, que não acredito que tenha dado tempo, mas vocês, os que necessitaram poderiam ter pausado, vocês podem pausar
isso aqui e tentar mais tempo. Isso não é um problema. Mas primeiro vamos para 1. Qual é o endereço de rede e o endereço de broadcast para o endereço IP 192.168.10.150 com máscara 255.255.255.0. O endereço broadcast, isso já é uma boa maneira de vocês saberem, já pegarem a resposta daqui. O endereço broadcast, ele vai ter seus da classe tipo C. Isso é uma classe tipo C. Então, os seus 3 primeiros números serão iguais aos que apresentam aqui. E, como foi mostrado antes, sempre que, como é um broadcast tipo C, apenas o último número terá 255. Então, para ter a resposta, uma parte da resposta, é só você olhar os 3 primeiros números e ver se eles são iguais a esses 3. Aqui, 192.168.11 não é. E aí você olha se aqui tem 255. Aqui é presente. Então, essa parte da questão está correta. Na verdade, ela está errada. Desculpa, falei errado. Essa parte estaria correta. Essa parte também está correta. E essas duas estão erradas. Então, você já sabe. Está entre B e C. Agora vem o endereço de rede. Se vocês pegaram a ideia, o endereço de rede de uma classe tipo C vai sempre terminar com o último número sendo 0, que vai ser o primeiro host. O que faria aqui? Aquele que tiver aqui os 3 primeiros corretos e o último como 0, vai estar certo. Não pode ser A, porque aqui está errado. AB 192.168.10.0 está correta. Você pode ver que os 3 existem, aqui estão iguais, e o último é o 0, o que está correto. E como foi visto antes, o endereço de broadcast também está correto. Então, já sabemos a correta. É a C. Então, meio que não será necessário, já que se você olhar aqui será B, né? Eu acho que eu falei errado, falei que a B era correta, mas a C que é a correta. O que vocês podem ver é que agora, se vocês verem, a nossa classe tipo C está errada, porque tem 28 aqui. O broadcast está correto, mas o rate está errado. A classe tipo D, além daqui está errado pelo mesmo motivo, aqui está errado. É errado totalmente. A E está errado mais ainda, já que nem tipo C esse aqui é um tipo B, esse aqui seria. Aqui vem a do tipo A2, nossa questão número 2. Nossa questão número 2, ela vai apresentar agora o enunciado, que eu não vou ler, porque eu acredito que vocês já tenham lido. Mas se não tiverem, pausem e leiam. Mas qual o endereço de broadcast para a rede da filial localizada na rede 192.168.2.0? Se vocês viram aqui antes, o broadcast tipo C será sempre o último número, como 255. Então é só pegar o último número que for 255. É só pegar o broadcast que tiver todos os 3 iguais e o último 255. E qual é a resposta que apresenta ser essa? O que você indica a questão número A. Eu posso cometer erros, mas a maneira correta de resolução está aqui. Eu só vou ajudar aqui e fazer junto com vocês. A nossa questão número 3 vou deixar. Aqui vocês já tenham lido, então não irei ler. Aqui é outra pedindo broadcast, só que a diferença aqui, agora não é mais um tipo C, é um tipo A, por causa 10. Qual seria o broadcast dela, então? Parece que tivemos um pequeno erro aqui na instalação, mas isso aqui é um tipo B. Houveram erros aqui, mas a questão correta aqui, se eu cometi esse leve erro aqui, é para ser a nossa questão número D, eu acredito. Eu posso estar errado, já que essa 3 parece que tem um leve erro, então não considerem ela muito correta, mas esse aqui seria o nosso resultado.
número 1 é a B, a número 2 é a A e a número 3 é a D. Que também a questão está para tem um erro, eu acredito. Pode ser que não e eu que estou vendo errado. Mas essas são as resoluções das nossas 3 atividades que eu fiz para vocês. E com isso é o fim da nossa aula. Obrigado pela atenção e espero que essa aula tenha sido um bom ensino sobre o conteúdo que eu quis apresentar aqui sobre endereçamento IP. As próximas aulas irão mostrar outros conteúdos como TCP, UDP, topologia de rede, eu acredito que vocês já viram, vocês já terem visto. E além de esses tipos de coisas, vamos ter aula de cabeamento, vocês saberem os tipos de cabo que vão ser melhores. Mas por hoje será só. Por hoje é só. Obrigado pela atenção e obrigado. Caralho.